Juliano, muita gente aprendeu a te admirar em 2016. Foi um ano muito marcante para o Juliano Souza. E o que aconteceu lá naquele ano? Eu acho que talvez muita gente me admirasse, eu já que sem saber um pouco de superação que eu tive. Em 2010 a 2015 para 2016 que eu comecei a mexer com lavoura. E aí me descapitalizei bastante, os imprevistos de chuva e outras enchentes. E era uma época que eu não ia muito a rodeio. Eu dediquei a trabalhar na lavoura e tal. Só que eu tava, me descapitalizando e não tava fazendo o que eu gostava. Tinha um gado de aluguel às vezes e mandava o gado pro rodeio e eu ficava lidando na lavoura e aquilo me deixava muito triste. Ficava, não era o que eu gostava, não tava fazendo o que eu gostava. 2015 para 2016 a gente foi arrendado as terras, daí quando eu resolvi parar e voltar a mexer com o cavalo. Era o que eu gostava. Mexer com cavalo, mexer com gado. E aí quando paramos em novembro, que eu liguei para alguns clientes que eu voltava a treinar cavalo, domar cavalo, e me levaram os animais. Aí quando eu comecei a treinar, eu tinha uma pistinha, eu voltei a morar em Rosário e me dediquei a treinar. E aonde em janeiro de 2016 eu fui na primeira competição, que foi em Santiago, e acabei consagrando, ganhei todo o rodeio, assim, deu sorte de chegar em todas as laçadas. Duas laçadas individual, uma do quarta-milha e outra um duelo, quarteto, dupla, terneiro mamão do pescoço, ganhei sozinho. Ganhei todas as laçadas que eu participei no fim de semana. Porque daí eu tinha passado todo dezembro treinando, aí eu fui me dedicar profissional. Dentro de uma pista, treinar cavalo e mexer com gado, daí eu comecei a treinar mesmo. Acabei indo na Vacaria Internacional e paramos na laçada milionária. Também uma das laçadas mais importantes, que é a Vacaria, né? Principal individual, um duelo naquele parque é muito importante. Saindo da Vacaria, não vou lembrar se foi na Quinheca ou se foi na Fazenda Volta Grande, qual deles foi primeiro. Na Quinheca eu ganhei a laçada da marca também. Repartimos um pouco, eu terminei ganhando o restante, com bastante volta. Só que daí falavam alguns comentários, até mesmo na Vacaria, porque eu gostava de usar minha pilcha, só que como eu estava desativado dos rodeios grandes, eu laçava só algum rodeio na volta por conta da lavoura, eu usava o tirador e muita gente não me conhecia. Daí surgiu na Vacaria o gauchão com som de deboche, porque eu tava com as pilchas. E aí eu ganhei lá, né? E aí ganhei a Quinheca, e aí falaram algumas pessoas que a gente sempre críticas, né? A gente recebe, isso serve pra gente crescer, né? No teu caso, né? Tem gente que às vezes não consegue conviver com isso, né? Com certeza, não pode se deixar cair para as críticas, né? Eu acho que tem que usar elas para poder superar. E como elas te ajudaram naquela época? E aí falaram que eu era laçador, mas só laçava gado asparo. Cara, eu não tinha ido nunca em gado mocho tinha que sair praticamente fora do estado, não existia para nós. E eu não tinha patrocínio, eu tinha que ir do meu bolso. Acabou que fui na Fazenda Volta Grande, cheguei na laçada, a primeira laçada individual. Era de pelotão daí, podia 2 vidas classificadas. Foi escrevendo, e aí só que eu cheguei de manhã no último pelotão. Só escrevi uma vida. E ainda podia perder a primeira. E eu ainda perdi a primeira ainda. Já começou a final. E terminei ganhando aquela laçada individual, no mocho. Depois fiquei em 4 na laçada, a outra laçada oficial do mocho. Eu acho que se não me engano repartimos um trio. Amanhecemos para segunda-feira, da onde eu só perdi uma armada no rodeio. Segunda-feira, 5 da manhã, deu um temporal no rodeio, nós estávamos em algumas duplas ainda, repartimos a dupla oficial também. Aí era no mocho, saí dali, fui no laço certeiro em Santa Maria, uma laçada bastante difícil também. Tem que laçar o boi sem as orelhas. E aí eu já tinha ganhado algumas vezes, aí eu ganhei sozinho também,
mais uma vez, acho que pela 5ª vez, a laçada do laço certeiro. É muita vitória, né? Pra um período assim, né? Pouco tempo, assim, né? E as laçadas difíceis, né? As maiores que tinha e as mais difíceis. E se o pessoal, alguns não te conheciam, passaram a conhecer, né? Porque... daí começou a surgir o rodeio ao vivo no canal, né? E aí o povo começou a conhecer mais, né? Aí eu saí em março do laço certeiro. Fomos a São Cepé, daí tinha um carro, daí repartimos, em 4 duplas eu não fui repartir. Partimos acho que em 3 ou 2 duplas daí. E aí eu não ia laçar no rodeio do Camaro. E aí o rapaz que laçava comigo disse pra mim assim, se nós ganhar esse carro, nós vamos no Camaro. E aí eu disse, tá. E aí ganhamos o carro, eu tive que ir daí. E eu tinha tratado de levar um gado num rodeio, não podia ir no Camaro porque era final de semana. Daí falei com o seu Paulo, daí se ele levava o gado no rodeio, que pra mim ir no Camaro. E aí ele levava, daí eu fui no Camaro, laçamos, repartimos o Camaro e amanhecemos 8 e pouco da manhã para segunda-feira. Entre as duas vidas da dupla e mais do Camaro e mais a raspada, eu atirei 160 e poucas armadas no rodeio na época. E não errei nenhuma naquele final de semana. Nossa. E ainda no Camaro era um gado bastante aspado. E tinha algumas vacas doloridas, sabe, meio mexendo assim. Não sei se o gado tinha corrido no final de semana antes ou não. E aí eu, no bem aspado, tinha saído do mocho lá daí. E no bem aspado. Daí começaram, lá na Fazenda Volta Grande, começaram a me chamar de super-homem daí, tipo... Porque eu viajava ligeiro de um pro outro e daí vinha ganhando, sabe, as principais. Isso começou na Fazenda Volta Grande? Claro, lá começou daí o super-homem. Aí saí do Camaro, fui no Brasileirão daí, um laço chumbado inteiro, sem saber limpar um cupim. E onde também ganhamos o trator lá, no Brasileirão, no individual. Aí saiu de qualquer tipo de gado, né? Saiu do aspado pro bem aspado, do mocho. O Nelore, daí eu não tinha ido. E aí ganhei o Brasileirão daí. Daí tipo em 6 meses a vacaria, o Brasileirão, o Camaro, o Certeiro, a Quinheca, próprio Santiago lá com muita disputa. E o Santiago eu esqueci também, ganhei até a prova do lenço no pelo. Foi encurtando na raia curta até os 20 metros, nós de pelo para terminar a prova e nós paramos em 3 daí também. Com lenço daí no pescoço no pelo. Então, nesses 6 meses eu ganhei tudo com um assador alveja, sabe? E ali que veio o super-homem daí, porque viajava. Eu acho que porque consegui ganhar tantos títulos em tão pouco tempo. E aí foi o ano que eu comecei a ser patrocinado, no ano seguinte daí. Comecei a ter patrocínios e eu comecei a ir pro laço profissional. Então, eu acho que bastante recompensa por a gente tentar superar críticas, superar os momentos ruins. Então eu acho que talvez muita gente ainda não sabe dessas algumas dificuldades que a gente tem para chegar nas pistas às vezes. Então quer dizer que é um conjunto de coisas, né? Não é somente físico, não é somente você se preparar fisicamente, você treinar, mas tem o psicológico, o emocional, né? Todas essas coisas que você tem que vencer. Inclusive foi nesse ano, no Brasileirão, que teve lá um laçador que meio que te ignorou, te perseguiu ali, não? Me fez uns comentários daí. Como é que foi isso? Me provocou na beira da cancha, na verdade, né? Porque eu vinha ganhando, né? Daí naquele momento eu tava sendo falado, né? O principal rodeio eu vinha ganhando. E aí meio caiu, primeiro começou dando uns gritos e me olhando quando eu tava parado na beira da cerca, quando ele laçava. Aí eu só abaixava a cabeça, porque nunca deixei isso, a partir da competição, levar pro meu pessoal, né? Daí, quando eu foi diminuindo, que ele caiu, tá na beira da cerca, ele me deu uma provocadinha, assim. E aí eu não... Falou que não te conhecia? Falou meio com deboche daí. E aí eu disse, não, mas eu conheço e tal. E um dia o senhor vai me conhecer, então, falei pra ele, assim. E aí segui a laçada, daí quando ganhamos, que veio me dar os parabéns, aí eu perguntei se me conhecia.
E daí, tipo, daí ali já dava pra conhecer, né? E Tava agora, o vendo, senhor me né? conhece? Daí, tipo, foi a única vez até que eu, tipo, respondi assim, mas eu respondi com um orgulho, né? Porque, tipo, aquilo tava dentro guardado, né? Então, eu acho que é outra das coisas que a gente tem um orgulho que tá louco. E essa questão de passar por cima do teu psicológico, do emocional, né? Quando ele tá ruim, isso é uma coisa tua? Sempre foi assim? Ou você se concentra muito sempre que você tá numa prova? Eu acho que é um pouco meu e um pouco de concentração também, Sr. Jacques, porque nesse duelo de titãs, para o senhor ter noção, na 15ª Armada, me aconteceu uma situação que eu fiquei muito nervoso. Uma vaca corria com a aspa para baixo e a outra assim, ó. Mas uma vaca com cabeça normal, uma novilhona assim. Só que ela corria muito e corria assim, ó. E já tinha derrubado uns 2 ou 3 que cada volta que ela passava, ela corria muito e dava uma casa dos caras que correram caíram. E eu lacei ela assim, ela se afastou de mim, eu tirei meio longe e a armada veio pra cima assim, ó, fora da asta. E eu joguei a armada assim, a armada foi e entrou a argola. Tipo, entrou o limite. E os narradores começaram a apertar daí. Na outra volta eu vim e botei muita força, muita raça e dei uma sobreaspa. Então eu deixei de uma certa forma dar uma baladinha. Foi muito, demais também não é bom, né? E a novilha virou a cabeça e foi entrar lá no sacalaço e escapou daquela aspa e saiu. Cerrou, né? E eu vi na volta seguinte, quando se aproximou de mim, que o narrador já me chamou, já apertando, né? No final do duelo daqueles, né? E as armadas caindo mal não vai a lugar nenhum, né? E aí eu cruzei do lado da caixa de som assim, fiquei muito nervoso. Só que eu caminhei uns metros e parei, olhei pro chão e disse: se for pra mim, vai ser. Eu me preparei pra isso. Se não for, não vai. Eu tenho que pegar uma armada. Primeiro de tudo. Não é as 50 que eu tenho que correr. As outras 40 que faltavam. Tem que laçar a primeira. Isso eu treinei em casa. Eu baixei cabeça e pedi porta e dali eu concentrei. Quanto mais pro final da laçada, mais calmo eu fiquei. Melhor porque, tipo, eu consegui me auto-administrar o meu psicológico. Porque se eu deixasse aquilo me abalar, o narrador ia me abalar, eu ia sair mal em brete e alguma coisa ia acontecer. E eu consegui administrar isso aí. Então eu acho que concentração ajuda muito. Então quer dizer que você não pensava nas armadas que faltavam. Faltava 40. Você se concentrava para cada uma. Cada uma delas. Não pensava na lavoura que tinha caído lá, a dificuldade que eu tive para estar ali, a armada ter caído mal. Não. Cada uma. Seguinte, dali para frente, administrei meu psicológico para pegar uma armada. Fui uma, não pensava no dinheiro, porque o dinheiro não era meu. Pensava só no que eu me preparei para ir. E aí foi dando certo. Quando passou das 40 e poucos ali, que chegou pra final, que daí já tava só eu e o André, que os narradores, velho, nossa, botavam pressão. Quanto mais se aproximou de chegar na final, mais, tipo, melhor elas caíram, assim. Mais concentrado eu tava. Era a hora, era o momento, e não sendo, não chega, né? Então tem que se preparar pra isso, né? Parabéns. Grande lição para todos.